tudo bem? Aqui é a Flávia novamente com mais um vídeo sobre como é cursar medicina nos Estados Unidos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como é o estilo de vida de um estudante internacional numa community college. Eu gostaria de começar esse vídeo falando um pouco sobre o meu vídeo anterior. Se você não assistiu, vou colocar aqui para você assistir. Eu falei para vocês que a maioria dos estudantes internacionais entram no país através da community college. E isso sim acontece bastante, mas eu gostaria de informar vocês que não é a única forma para você entrar no país. Você pode sim entrar numa universidade diretamente. Existem universidades excelentes que dão muitas bolsas generosíssimas para estudantes internacionais. Então, se você tiver interesse, só dá uma pesquisada em universidades que dão bolsas generosas para estudantes internacionais e você vai encontrar diversas listas com várias universidades que dão bolsas até 100% para alunos internacionais. Ok, agora que eu já tirei isso do caminho, eu queria falar um pouco do lifestyle que realmente aconteceu na minha community college, como foi a minha experiência, porque agora eu acabei a community college. Posso dizer pra vocês que felizmente eu consegui uma bolsa excelente na Universidade da Flórida e esse é onde eu estarei indo nesse próximo semestre. Ok, a primeira coisa, talvez a primeira coisa que você pense quando você muda pra algum lugar, onde eu vou morar? Aconteceu a mesma coisa comigo. Quando eu mudei pra lá, eu fiquei na casa dos meus host parents pelo meu primeiro mês. E nesse primeiro mês, eles me ajudaram a procurar algum lugar pra eu morar. Como eles não moram na mesma cidade que a minha community college, todos os dias o meu host dad me levava e me buscava da minha faculdade, o que eu sou muito grata, mas eu sei que estava atrapalhando, então eu queria sair de lá o mais rápido possível. E foi o que eu fiz. Eu cheguei nos Estados Unidos dia 31 de dezembro e eu saí da casa deles dia 31 de janeiro. Encontrei um lugar pra morar na cidade de Hagerstown. Olha, eu quis morar num lugar perto da rodoviária, porque eu sabia, na época eu não tinha carta, eu fiz 18 anos e fui direto pra lá, não deu tempo de eu tirar minha carta. Eu queria um lugar perto da rodoviária pra eu poder pegar o ônibus pra faculdade, o que é perfeitamente, sim, entendível. Acho que essa palavra não existe também. O que aconteceu foi que eu acabei mudando pro centro. E, assim, não é o lugar mais seguro pra se mudar. A casa que eu mudei era com uma mulher, ela fumava o dia inteiro, ela não fazia nada, ficava num lugar bem, assim, que dava medo, sabe? Constantemente eu via meus vizinhos gritando, constantemente vinha briga, e eu não gostei desse ambiente, eu queria mudar o mais rápido possível. E o problema é que eu mudei no inverno, e no inverno escurece muito cedo. E por escurecer cedo, e eu queria trabalhar, eu teria que trabalhar na parte da tarde, eu saberia que o último ônibus, que é o que eu pegava, chegava no centro e já estava escuro à noite. E eu tinha que andar 15 minutos pra minha casa. O que aconteceu foi, eu aluguei um quarto, eu achei essa mulher no Facebook, conheci ela, fui visitar a casa, não era assim, do meu gosto, mas era um lugar pra morar perto da rodoviária. Por eu estar alugando um quarto na casa dela, a gente não teve que assinar um contrato. O máximo do contrato que a gente assinou foi o do Security Deposit, que eu e ela assinamos comprovando que eu tinha dado $400 pra ela. 400? Algo assim. Pra que caso eu destrua a parede ou fizesse alguma coisa na casa, quando eu me mudasse, ela não devolveria. Geralmente, se você mantém a casa em perfeito estado, eles te devolvem o Security Deposit. E assim, uma semana depois de eu mudar pra lá, eu já sabia que eu queria sair. E de acordo com ela, o que não estava no contrato, porque a gente nem tinha contrato, se eu quisesse mudar, eu tinha que avisar ela com 30 dias de antecedência. Eu não sabia disso, mas eu achei o lugar que eu queria mudar, onde inclusive eu morei por 2 anos e meio. Deu certo. Eu achei esse lugar, é uma mulher, a Stacy, eu amo ela, a gente é super amigas hoje. E eu falei pra mulher que eu estava morando antes, eu falei, eu vou me mudar. E ela brigou comigo, assim, brigou comigo. Ela falou mal de mim, falou mal da minha moral, falou mal dos meus pais. E assim, eu sozinha, eu tava morrendo de medo. E naquela noite, eu lembro do dia que eu falei pra ela, faltava acho que uma semana pra eu mudar. E o meu namorado tava trabalhando, porque eu falei pra ela, era meio que de tarde, assim, era acho que umas 8 horas. A mãe do meu namorado tava trabalhando, eu não consegui conversar com a minha host family, então eu liguei pra Stacy.
Eu falei pra ela, olha, me desculpa, mas será que eu posso mudar uma semana mais cedo? Eu te pago a mais, não tem problema nenhum, mas é que eu contei pra mulher o que tá acontecendo e ela deu o maior PT comigo. E aí, a Stacy, que foi a mulher que eu morei por esses 2 anos, ela falou assim, eu estou indo te buscar agora, arruma suas coisas, eu tô aí em 30 minutos. Eu falei, nossa, meu Deus. Então, eu correndo, arrumei todas as minhas malas, peguei todas as minhas coisas, foi assim, chorando, ligando pros meus pais, nossa, eu tava morrendo de medo daquela mulher, e a Stacy foi me buscar. E a partir dessa noite, já entendi que a Stacy seria uma pessoa que me ajudaria muito, e inclusive ela foi. Foi, assim, maravilhoso morar com ela. Aconteceu a mesma coisa, eu estava alugando um quarto na casa dela. Era ela e a filha dela, de 10 anos na época. E ela me convidava pra comer, ela me convidava pra sair com ela. A gente ficava, assim, à noite conversando, a gente assistia TV, a gente assistia filme. A gente fazia tudo junto, sabe? Fazia churrasco, qualquer coisa. Então, eu achar essa mulher também no Facebook foi, assim, uma bênção. Eu amei ter conhecido ela, a gente se fala até hoje. E ela realmente me ajudou muito. A casa que eu morei era eu, ela e a filha dela, Angelina. Eu tinha um banheiro só meu, eu tinha o meu quarto. Aí a gente dividia todas as outras áreas da casa. O bom disso foi que eu não tive que comprar cama, móveis, utensílios, prato, talher, nada. Já vinha com tudo na casa. Eu só tive que trazer minhas roupas e minhas decorações se eu quisesse. E foi o que eu fiz. E pra mim isso deu muito certo. E essa foi a história de como eu achei a Stacy. Então, se acontecer alguma coisa com você que não tá dando certo no começo, confia, alguma hora vai dar certo. Outra coisa que eu queria falar sobre os meus trabalhos. Eu tive 2 trabalhos, teve uma época que eu tive 3, mas esse terceiro foi só durante um verão. O meu primeiro trabalho que eu encontrei foi num escritório, chama Adult Education, Educação para Adultos. O meu escritório, a gente trabalha com adultos que não terminaram o ensino médio e estavam à procura do seu diploma do ensino médio, mas a gente também oferecia aulas de inglês para imigrantes de vários níveis diferentes. A energia do escritório era ótima, as minhas colegas de trabalho eram super legais, a gente sempre estava se ajudando, sempre levando comida para o escritório, elas sempre me ajudaram muito com carona, com dicas, e elas me viam como se eu fosse um benefício, porque eu tenho a língua portuguesa, e eu fiz também um pouco de espanhol enquanto eu estava aqui. E já que a gente tinha muitos imigrantes e ninguém no escritório falava espanhol, era sempre eu que salvava o dia conversando com os imigrantes. Eu sempre conversava com eles, ajudava eles, procurava entender o que eles precisavam. E era muito gratificante porque sempre no final das aulas, ou durante as aulas, ou depois de alguma orientação, eles sempre vinham me agradecer e sempre procuravam por mim, falavam, cadê a Flávia? Eu ganhei vários presentes. Era sempre uma energia muito legal e eu adorei trabalhar nesse escritório. O meu segundo trabalho era como tutora. Aconteceu meio que do nada. No meu primeiro semestre eu fiz aula de estatística, que eu não era muito boa, mas a minha faculdade, ela tem um prédio inteiro que eles têm tutores de quase todas as matérias. E um dos tutores me ajudou muito com estatística, então eu fui muito bem. E o meu professor de estatística me indicou pra ser tutora. Eu falei, vou! E aí eu comecei sendo tutora de estatística, mas com o tempo eles foram percebendo que eu tenho facilidade para exatas e para ciências. Então, quando eu me formei, eu já era tutora de estatística, matemática, cálculo, biologia, química, física e espanhol. E esse trabalho foi maravilhoso. Eu amava as pessoas, a atmosfera de ajudar outras pessoas. Porque era assim, você entrava no prédio e tinha ajuda, não tinha que marcar a hora nem nada. Sempre tinha, no mínimo, umas 3 ou 4 pessoas de plantão de diversos assuntos. E você chegava lá e tirava suas dúvidas, e esse era o meu trabalho, eu ajudava as pessoas. O prédio, ele tinha de vários setores, tinha o setor de ciências, que é o que eu trabalhava, tinha o setor de inglês, que tem tutores que ajudam com redação, e tinha uma área central, que era pra você trabalhar sozinho. Todas as mesas tinham um computador, era um ambiente super grande, assim, era muito gostoso. Eu amei a minha faculdade, assim, porque não são todas as faculdades que tem isso, e a minha tinha, e nossa, muita gratidão por esse prédio inteiro, por todas as pessoas que me ajudaram. Era muito bom. Eu vou falar rapidinho do meu trabalho de verão. Durante um verão, eu trabalhei no acampamento de crianças. A minha faculdade oferece um negócio chamado College for Kids. As crianças, elas vão pra faculdade e elas têm aulas de diversas coisas, de artes, de cinema, de engenharia, de tudo, sabe? E
Eu trabalhei com isso, eu era uma monitora, então eu realmente não dava aula, eu era só monitora. A gente ficava correndo pela faculdade, olhando as crianças quando precisava, assistindo elas durante o intervalo. E foi uma experiência muito boa, porém, eu peguei piolho, então... Agora, uma coisa muito importante para o estudante internacional. Quando você arruma um trabalho, você fica elegível para o Social Security Number. Social Security Number é como se fosse um CPF dos Estados Unidos. E você precisa desse número para você preencher o seu imposto de renda, que eles chamam de taxes. E você tem que pegar toda a sua documentação, todas essas coisas, e o seu contrato com o seu trabalho e levar para eles, e eles vão emitir o seu social. Eu tenho um. Foi de boa, não teve muita coisa não, você vai lá no escritório e faz. Eu queria também falar um pouco sobre o transporte. Eu peguei ônibus, na minha cidade tinha ônibus, porém como era uma cidade pequena não tinha muitos ônibus. Eu tive que pegar 2 ônibus para ir pra minha faculdade, mesmo morando a 11 minutos de lá, eu pegava 2 ônibus pra ir e 2 ônibus pra voltar. Então assim, demorava, sabe? Eu queria muito ter tido um carro, tirar carta, mas o processo de tirar carta foi tão frustrante e eu não consegui tirar carta até hoje. Isso não foi nem porque eu falhei no teste, foi porque eu simplesmente não consegui nem tentar fazer a prova. Porque cada vez que eu paro isso lá, eles querem uma documentação diferente. Então, isso foi muito chato. Sobre a vida social. Community College não é uma universidade grande, ou seja, não tem todas essas festas e também não tem dormitório. Algumas têm, algumas não têm. A minha construiu um dormitório, mas era só pra atleta e era tipo assim... 20 quartos. Mas eu fiz amigos. O que acontece com o estudante internacional? Você aprende muito a curtir a sua própria companhia. E isso é uma coisa que aconteceu comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito sociável, que eu sempre adoro estar cercada de gente. Mas eu aprendi bastante a curtir a minha própria companhia. Porque eu fui pra lá já namorando uma pessoa, o meu namorado, desde 2016. Os meus amigos são basicamente os amigos dele, então todo fim de semana eu saía com ele, saía com a família dele, saía com os amigos dele. Então eu realmente não me esforcei muito em tentar fazer amigos, porque eu já tinha um backup lá, sabe? Mas é só você tentar, tem várias formas, vários clubes, vários jeitos de você conseguir amizade. As minhas amizades eram basicamente as minhas amizades do trabalho, mas eu também tinha várias outras amigas que a gente sim tava lá de boa. A gente só não ia muito em festa, sabe? Porque realmente não tinha. Alimentação. Alimentação não é uma coisa que eu sou muito orgulhosa, mas eu acho que aqui ou lá, estudante de faculdade não é a musa fitness. Eu basicamente comia mac and cheese, que é macarrão com queijo. Eu comia bastante nuggets. O melhor presente que eu ganhei na minha vida do meu namorado foi a minha air fryer. Eu amo a minha air fryer, faço tudo na air fryer. Lá nos Estados Unidos eles têm essa cultura de comida pronta, o que... é um perigo, porque é uma delícia. E aí você acaba querendo sempre estar comendo aquelas coisas porque elas são fácil, rápido e deliciosas. Eu engordei, não engordei muito, mas percebi que eu engordei. Mas isso é o de menos, sinceramente. Outra coisa que me perguntam bastante é como são as pessoas dos Estados Unidos. As pessoas dos Estados Unidos, elas são frias. Elas são bem mais restritas e elas são bem mais... shallow. Bem juntos e shallow now, sabe? Mas em geral, dá pra você sobreviver perfeitamente de boa. Esse foi o vídeo de hoje. Contei um pouco da minha história numa community college. Como eu já disse antes, eu recomendo bastante community college. Foi uma experiência maravilhosa pra mim. Aprendi bastante com essa experiência sobre mim e sobre os outros. E se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, deixa aqui. E até a próxima. Tchau!